Olá, meus amigos aqui do curso Dascalos. Você que fez o Enem, você que já baixou o gabarito, mas quer ver as resoluções, está no lugar certo. Eu sou o professor Dedé e hoje nós vamos trabalhar um pouco mais das questões de biologia que apareceram na prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, beleza? Então, acompanhe comigo e provinha na mão para que você possa aí tirar as suas dúvidas. E também você que está já preparando para o Enem 2021, caso você não tenha prestado, muito bem, você está treinando já o estilo, o modo como as questões aparecem no Enem. Então vem comigo nessa questão aqui, falando um pouco de desequilíbrio ambiental, de petróleo e também algumas características ligadas à classe das aves. Olha só. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas, vítimas de vazamentos de petróleo. Petróleo que foi um assunto muito explorado no Enem 2020. Então temos aqui o assunto do petróleo. Olha só, essas aves são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo de seu corpo e posteriormente são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Olha só que bonito. Vamos colorindo aqui os nossos slides. Para flutuar, estas aves precisam. Opa, vem comigo. Pessoal, olha que imagem triste de uma ave onde grande parte do seu corpo está coberto pelo petróleo. Então veja bem, o petróleo ele causa um desequilíbrio aquático muito grande, certo? No caso das aves aquáticas, o petróleo ele aumenta a densidade do animal, aumentando a sua densidade, esse animal pode afundar, né? E como ele tem respiração pulmonar, ele vai morrer afogado. O óleo, ele prejudica também a capacidade da homeotermia, de manter a temperatura corpórea constante, que é uma característica das aves e dos mamíferos. E também o óleo, ele prejudica o funcionamento de uma glândula chamada glândula uropigiana ou uropigial. Esta glândula está presente em aves aquáticas e esta glândula, quando estimulada, secreta um lipídio impermeabilizante. E é este lipídio impermeabilizante que vai impedir que as penas acabam encharcando, ficando molhadas, podemos dizer assim, e prejudicando a capacidade de flutuação. Então vamos lá, para flutuar, essas aves precisam recuperar o tônus muscular? Não. Para flutuar, as aves precisam ficar mais leves. Logo, as suas penas não podem estar encharcadas. Restaurar a massa corporal? Não houve alteração na sua massa corporal, tanto é que elas foram medicadas e foram alimentadas. Substituir as penas danificadas também não é essa alternativa de substituição. Restabelecer a capacidade de homeotermia, ela é importante sim para o metabolismo da ave, metabolismo do animal, mas não para a capacidade de flutuação como o examinador está cobrando. Refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. Opa, aqui nós estamos diante da alternativa correta, letra E de esperança. Lembra que eu falei que a glândula uropigiana ou uropigial secreta um lipídio impermeabilizante. Por isso, refazer essa camada de cera para que as penas não se encharquem mais. Ok? Então tá aí a alternativa correta, letra E de esperança. Bonita a questão. Opa, mais uma questão bonita que apareceu no Enem. Ligada aí à eutrofização e também à demanda bioquímica do oxigênio. Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes.
distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram 2 parâmetros: oxigênio dissolvido, aqui com a sigla OD, e demanda bioquímica de oxigênio, aqui com a sigla DBO, em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico, ok? No gráfico nós temos então, na abscissa, nós temos o ponto de amostragem e na ordenada nós temos aí o oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica do oxigênio. Aqui nós temos valores limites permitidos para águas doces destinadas ao abastecimento para o consumo humano após tratamento convencional, segundo resolução do CONAMA. Então, muito bem. O oxigênio dissolvido é proveniente da atmosfera e da fotossíntese. Muito bem, toda vez que ocorre o processo fotossintético, o oxigênio é liberado, que ocorre no curso d'água e sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas no local. A demanda bioquímica do oxigênio é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos, no caso decompositores, em condições aeróbicas, para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo numa temperatura de incubação específica. Então, veja que os enunciados são grandes, temos aqui a interpretação, né, de um gráfico e o examinador quer perguntar: qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Galera, esgoto é matéria orgânica. Se aumenta a matéria orgânica, se eu enriqueço o meio com matéria orgânica, veja, isso é um processo eutrófico, é eutrofização. Se aumenta a matéria orgânica, aumenta a proliferação de organismos decompositores, certo? Organismos decompositores, no caso, bactérias aeróbicas, como o enunciado diz. Se aumenta os organismos decompositores, aumenta a demanda bioquímica do oxigênio. Se aumenta a demanda bioquímica do oxigênio, a consequência disso é uma diminuição do oxigênio dissolvido na água. E isso acarreta, no final, a mortandade de organismos aquáticos. Então, em que ponto nós vamos ter um aumento da demanda bioquímica do oxigênio com uma diminuição do oxigênio dissolvido? Onde você observa isso com maior discrepância, podemos dizer assim? Ao analisarmos aqui o gráfico, onde nós temos aqui a estrelinha é o oxigênio dissolvido e o mais representa a demanda bioquímica do oxigênio. Então, diante de tudo isso que nós colocamos, nós vamos assinalar o quê? O ponto 1. Observe aqui o ponto 1 no gráfico. Ó. Olha a estrelinha, que é o oxigênio dissolvido. Veja que ele está abaixo. Olha a demanda bioquímica do oxigênio. Está vendo a concentração? Está muito alta. Então, por quê? Porque tem muita matéria orgânica. Tendo muita matéria orgânica, aumenta os organismos decompositores. Por isso, nós vamos assinalar a letra A. A de amor. Beleza? Então, questão bonita, onde o aluno deveria ter noção de interpretação do gráfico e também o conceito de eutrofização e as suas etapas até chegarmos aqui nesta queda do oxigênio dissolvido na água. Beleza, pessoal? Isso mesmo. Nos pontos 2, 3 e 4 e 5 você observa aí não tem uma discrepância tão grande, né, entre o oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica do oxigênio. Muito boa a questão. Parabéns você que acertou e pensou dessa maneira. Na indústria farmacêutica, é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios como alteração de sabor em medicamentos que têm um gosto ruim.
melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo à neutralidade. Olha só que coisa interessante. Então vem comigo, primeiramente, ó. Qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Primeiro, pessoal, aqui já diz, né? A celulose é um açúcar, então ela permite que os medicamentos tenham um gosto melhor, certo? Alterações no sabor. Nós não produzimos uma enzima chamada celulase, portanto, nós não quebramos celulose, nós não quebramos esse polissacarídeo. Ok? Então, e a finalidade desse pH? O que tem a ver esse pH? Porque nós sabemos que o pH, ao longo do tubo digestório, ele varia numa proporção aí de 7, 2 e 8, mais ou menos, certo? Então, olha só. Qual a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose e também o pH estar próximo à neutralidade? Veja, diminuir a absorção do princípio ativo no intestino? Muito pelo contrário, esse fármaco ele tem que sofrer a ação de enzimas digestivas para que ele seja absorvido. Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino? De jeito nenhum. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Olha só. Gástrica, lembra estômago, pH na boca, pH no estômago, pH no intestino. Veja que no estômago o pH ele é um pH ácido. Então, realmente, este pH próximo à neutralidade, ele impede que as enzimas presentes no suco gástrico acabem digerindo o fármaco, o seu revestimento, certinho? Então, garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas, até agora estamos com a alternativa C. Permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilases salivares. Amilase é para digerir amido, beleza? Facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento. Sais biliares. Os sais biliares estão presentes na bile. E a função dos sais biliares é emulsificar gordura, que não tem nada a ver com o nosso enunciado. Então, nós vamos assinalar, então, a letra C. Opa, isso, C de correto. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Daí a importância do aluno conhecer o pH ao longo do processo digestório. Muito bonita esta questão. Não foi uma questão de sistema digestório propriamente dita, né? Da atuação das enzimas e tudo mais, mas é uma questão interpretativa. Uma questão de zoologia, olha só que bonito. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais variados habitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda a habitar a terra seca. Opa! A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de... Galera, olha só, vem comigo. Os artrópodes apresentam uma carapaça constituída de quitina, um exoesqueleto de quitina. Esta quitina ela é muito importante porque ela protege o animal, certo? É no exoesqueleto de quitina que a musculatura vai ser inserida, ok? E esse exoesqueleto de quitina também apresenta lipídio, com função impermeabilizante, ok? Então são algumas características. E também nós falamos que esse exoesqueleto de quitina,
ele impede o crescimento do artrópode. Então, de quando em quando, este animal realiza o que nós chamamos de equidise ou muda para que ocorra, então, o seu crescimento. Então, ele tem função de proteção para as partes moles e também protege contra a desidratação, por terem uma camada de lipídio, ok? É devido a quelíceras e pedipalpos que coordenam o movimento corporal? Não, quelíceras e pedipalpos. A quelíceras, muitas vezes, ela tem função ali, né, são apêndices modificados, função até mesmo de inocular a peçonha, beleza? Excreção de ácido úrico, opa, não. Dentro dos artrópodes, quem excreta ácido úrico são os insetos. Os aracnídeos não excretam ácido úrico. Como são de maioria de ambientes aquáticos, terrestres, eles excretam principalmente ureia. E algumas aranhas excretam guanina, né, uma base nitrogenada. Exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico corporal. Opa! É essa mesmo. Por quê? Controle hídrico corporal, impedir a desidratação, impedir a perda de água. Circulação sanguínea aberta, que impede a desidratação dos tecidos corporais. Não tem nada a ver a circulação sanguínea aberta, a diferença é que ela tem uma pressão menor quando comparada à circulação fechada, mas não tem nada a ver com desidratação. Sistema nervoso ganglionar, que promove a coordenação central do movimento corporal. Galera, não tem nada a ver. O animal, para adaptar-se ao ambiente terrestre, no caso dos aracnídeos, a importância foi a presença de um exoesqueleto quitinoso. No caso dos insetos, o ácido úrico é importante sim para uma adaptação, porque o ácido úrico é uma substância atóxica e insolúvel em água. Então, o animal que excreta ácido úrico, ele tem sim uma perda de água muito menor. Mas no caso, como estamos falando em aracnídeos, o ácido úrico aqui para nós não vai ter nenhuma relevância. Então, nós marcamos letra C, exoesqueleto de quitina, que impede a desidratação também do artrópode. Galera, nós vamos parando por aqui. Espero que tenham gostado das resoluções. Mas primeiro, inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com seus companheiros. E vem para esta equipe que só pensa e torce para a sua aprovação. Um abraço, Dedé, e até!